Olá pessoal, continuando o nosso plano de leitura bíblica, hoje Marcos capítulo 7, os fariseus e a tradição. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos sem lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra o teu pai e honra a tua mãe, e quem maldisser o teu pai ou a tua mãe, que morra de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidam a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando a multidão para perto de si, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele é isso que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Então ele disse: por esta palavra, vai. E o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha a deixado. Jesus de volta ao mar da Galileia, a cura de um surdo mudo. E ele, tomando a si, tornando dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre as multidões, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente.
E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais ele proibia, tanto eles divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então ele perguntou: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos cheios. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que o tentarem. Um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que arrazoais sobre não terdes pão? Não considerais e nem compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes ainda o vosso corpo endurecido? Tende os vossos olhos vistos e não vedes? E tendo os vossos ouvidos ouvido e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 12. E quando eu parti 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. Então ele disse: como? Não entendeis ainda? A cura do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e agora via claramente. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, não digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros: Elias, mas aos outros um dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele, e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás,
porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando para si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Encerramos aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.